Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus, né? Irmãos, tem tudo e tem nada a dizer ao mesmo tempo. Que paradoxo, não? Mas o que eu sei é que o nosso desejo nessa noite é que o seu Santo Espírito se faça presente aqui em nosso meio. Amém. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Senhor Jesus, e nós cremos pela fé que Ele está aqui em nosso meio. Amém. Essa tem que ser a nossa esperança e esse é o motivo de nós estarmos aqui. Graças a Deus. Oh, muito obrigado. Aleluia. Senhor Jesus. Bom, irmãos, dando continuidade ao que nós temos desfrutado aqui na comunidade Irmãos em Cristo da Igreja em Nova Odessa, hoje nós vamos desfrutar da porção de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. E nós vamos desfrutar do versículo 1 até o versículo, um pouco mais para frente do versículo 12. Mas considerando como que essa mensagem pode impactar e gerar transformação nessa comunidade da qual nós congregamos, nessa noite eu vou estar compartilhando sobre o versículo 1 ao versículo 4. E eu peço para que os irmãos estejam sustentando em oração, porque eu só estou aqui na frente, eu só sou um canal, mas a mensagem é nossa. Pela fé a mensagem é nossa. Senhor Jesus, e antes de entrar propriamente dito na mensagem, eu não posso deixar que hoje é o dia... o Dia das Mulheres, então parabéns, queridas irmãs. Cumprimento todas as irmãs na pessoa da minha digníssima, que ali está sentada. Saiba que vocês é uma parte muito importante das nossas vidas. Nós homens, né? O que seria de nós homens sem as mulheres, não é verdade? Então, vocês são muito importantes para nós. E se vocês são importantes para nós, quanto mais para a nossa amada pessoa de Jesus Cristo, não é verdade? Vocês são fundamentais em nossas vidas. É por meio das mulheres que nós viemos ao mundo, por meio das nossas mamães. Algumas mamães estão aqui, outras mamães não estão, outras infelizmente já partiram para o Senhor. Mas graças a Deus pelas mulheres de nossas vidas. Então, de maneira genuína, feliz Dia das Mulheres. Eu sei que o Dia da Mulher é todo santo dia, né, Tainá? Porque todo santo dia você tem que arrumar o meu sapato, não é verdade? Mas hoje é um dia especial para você, tá bom? Senhor Jesus. Dito isso, irmãos, o capítulo 13 de Atos é um capítulo muito importante, porque ele relata a primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária da igreja. E isso, irmãos, como é a primeira, ela nos traz alguns princípios que são de suma importância. Então eu vou pedir para os irmãos, por gentileza, para que seja projetado ali Atos capítulo 13, e eu vou pedir para os irmãos lerem de maneira bem forte, dos versículos 1 até o versículo 4. Lembrando que eu vou estar utilizando a minha Bíblia da versão King James, mas os irmãos tragam as suas Bíblias e fiquem à vontade para ler a sua versão. Amém? Então os irmãos podem ler o versículo 1, por gentileza? Havia profetas e mestres, Barnabé e Simeão, conhecidos por seu segundo nome, Lídia, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador,
Amém. O Espírito Santo lhes ordenou. Aleluia. Separai-me agora Barnabé e Saulo. Amém. Para a missão a qual os tenho chamado. Amém. Diante disso, depois de jejuaram e oraram, e lhes puseram as mãos e os enviaram. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Muito bom, irmãos. Muito obrigado pela leitura e é essa porção que nós vamos nos ater nessa noite. E considerando essa porção, nós podemos pensar algumas coisas. A primeira delas que me chamou muita atenção é a bendita igreja de Antioquia. Irmãos, a última vez que eu compartilhei, eu falei e volto a vos afirmar que Antioquia era uma igreja extremamente saudável. Lembrando o contexto, Barnabé foi enviado para a igreja de Antioquia logo após essa igreja ter sido gerada, porque ele foi na condição de auxiliar aquela igreja. E quando lá eles chegaram, quando Barnabé chegou, melhor dizendo, nós vimos que Barnabé encontrou uma situação totalmente saudável. Vejamos no versículo 23 do capítulo 11: tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Então aqui nós vemos que só dá para permanecer naquele lugar que nós já estávamos, não é verdade? Então esse é o raciocínio lógico. Então se Barnabé estava instruindo para que eles permanecessem fiéis ao Senhor, é que eles já estavam sendo fiéis ao Senhor. E no versículo 26 diz que assim que achou, levou-a consigo para Antioquia. Então durante um ano completo Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram a muita gente em Antioquia, e os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. E aí depois ainda nós vimos, do versículo 27 até o 30, que teve um santo, que veio dos profetas de Jerusalém para Antioquia. Ele levantou, profetizou, informando que haveria uma fome, e a igreja, por estar sensível ao falar de Deus, recebeu no coração e tomou uma atitude, levantando ofertas, e de fato a fome sobreveio àquele lugar. Irmãos, por que eu estou dizendo e repetindo tudo isso para os irmãos e reforçando? É para mostrar como saudável era a igreja de Antioquia. Porque Deus ele só conseguiu fazer o que nós acabamos de ler porque ali era uma igreja saudável. E veja só, irmãos, no versículo 1 do capítulo 13. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Aqui nós já vemos uma segunda questão. É uma igreja que prega a palavra e ensina a palavra. O profeta é uma pessoa que fala por inspiração divina ou em nome de Deus, para uma exposição clara com o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento sincero e, portanto, de volta à comunhão com Deus. E por outro lado, nesse binômio, nós temos os mestres, pessoas que recebem capacidade divina para ensinar e instruir o povo pela palavra de Deus e nos princípios de vida cristã. Então, irmãos, nós vemos que era uma igreja positiva. E uma segunda característica que nós vemos da igreja de Antioquia, ela é uma igreja que abraça a todos. Vejamos, dentre dos profetas e mestres, aqui o amado irmão Lucas, ele fez questão de destacar 5, que são Barnabé. Barnabé, o irmão Sérgio nos ajudou bastante expondo quem era Barnabé.
ele é um judeu de Chipre. Simeão, ou Níger, ele era de pele escura, um africano. Lúcio de Cirene, ele era do norte da África. E tinha um camarada, Manaém. O Manaém, ele era da corte. Ele era irmão de criação de Herodes. O Herodes, como nós vimos semana passada, teve 3 Herodes na Bíblia. Esse Herodes aqui é o Herodes que mandou matar João Batista e que escarneceu de Jesus durante o seu julgamento. Alguns historiadores dizem que ele era ama de leite, eles eram irmãos de leite, cresceram juntos. Então nós vemos que era uma pessoa da corte, uma pessoa instruída. Então nós vemos que Antioquia era uma igreja acolhedora às pessoas, que tinha pessoas de vários contextos, de várias realidades. E assim pela fé, irmãos, nós dizemos que a nossa comunidade assim também é. Amém ou não? Amém. Cada um que aqui está, irmãos, tem a sua história, tem o seu contexto, tem os seus valores e princípios. Mas a partir do momento que nós recebemos a pessoa de Jesus Cristo no nosso interior, nós nos tornamos uma nova criatura. E a partir de então, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E dessa forma, nós podemos expressar a Deus na sua multiforme sabedoria. Irmãos, aqui eu mostro para vocês as minhas mãos. Nenhum dedo é igual ao outro, graças a Deus. Mas cada um na sua função, com o seu tamanho, com a sua espessura, permite que eu pegue o copo. Então, irmãos, independente do dom que tu recebeu de Deus, do seu contexto com Deus, da sua história de vida, por meio do Espírito Santo, nós podemos exercitar os nossos dons. E com isso, na igreja, dar o seu fruto e expressar a glória de Deus. Isso, irmãos, tem que impactar a nossa pessoa. E no versículo 2, diz de maneira muito clara: enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Aqui vem uma advertência aos irmãos que servem. Às vezes, quando nós estamos servindo, a gente acha que eu tenho que pegar essa Bíblia e colocar para cá? Estou servindo a Deus, estou. Mas acima de tudo, eu preciso servir adorando o Senhor. Nós precisamos servir em espírito, adorando e jejuando ao Senhor. Veja, irmãos, como forte é esses irmãos de Antioquia, que de fato eles possam ser um modelo para nós. Esse é o verdadeiro viver normal da igreja. Não tem como, ou é muito pouco provável que o Espírito Santo se revele, se manifeste num ambiente de confusão. Eu sei que Deus é Deus, Ele sabe ser Deus, Ele é muito bom nisso, mas a probabilidade dele ser expresso num lugar onde há confusão, a picuinha, é muito menor do que aonde os irmãos estão se voltando a Ele. Então, de que de fato possamos ser um em nossas orações. E uma coisa que me chamou muita atenção, irmãos, que oração, comunhão e jejum, e principalmente adoração, não é significado de que as nossas orações vão ser acolhidas a Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas a finalidade desses itens que a igreja estava praticando é para se tornar sensíveis ao falar do Espírito Santo. É para ter consciência daquilo que Deus tinha para falar com eles. Da mesma forma, irmãos, que isso possa ser uma realidade em nossas vidas.
A oração, a comunhão, o louvor, a adoração e o serviço a Deus, ele tem como finalidade nos aproximarmos da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Amém ou não amém? É pura e simplesmente para isso, para nos aproximarmos e compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É por isso que nós oramos, é por isso que nós louvamos e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aleluia! E o versículo 3, irmãos, diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. E o versículo 4 diz: e dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Irmãos, o que eu quero que fique bem claro nessa noite é que quando o Espírito Santo fala, gera uma reação. Às vezes nós ouvimos o Espírito Santo e ficamos, é assim que Deus disse? Será que isso não é o meu eu natural querendo fazer algo? Porque afinal de contas, né, na verdade, querida irmã, desesperadamente é o coração, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Às vezes o inimigo joga setas na nossa mente e fala: não, você não está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo só o lado bom da alma. Irmãos, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo, porque somente dessa forma que nós vamos conseguir distinguir bem claro quem está falando. Não precisa ser muito longe, irmãos, de maneira muito prática. Por exemplo, hoje eu estava vendo você padrinho de casamento, eu estava alugando um terno. E no meio daquela confusão toda que estava tendo, né, muita gente, o pessoal deixa para alugar terno de sábado, eu ouvia claramente a voz da Tainara quando ela estava me chamando. E vice-versa. Por que eu conseguia ouvir claramente a voz da Tainara e ela conseguia ouvir claramente a minha voz quando eu queria que ela desse uma opinião sobre a minha roupa? Por conta da intimidade. Irmãos, nós refletimos, nos tornamos parecidos com aquilo que nós contemplamos. O que nós temos contemplado nos nossos dias? O que nós temos adorado nos nossos dias? Irmãos, sabe quem é a pessoa, um dos objetos mais sinceros da face da terra, que as irmãs gostam bastante? É exatamente, espelho, espelho meu. Por que o espelho ele é sincero? Ele só vai refletir aquilo que está na frente dele. Não tem como alguém estar com uma camisa vermelha e parar na frente do espelho querendo que reflita uma camisa preta. Não existe. É impossível. Assim somos nós. Se nós queremos expressar, se nós queremos falar, e principalmente ter intimidade com o Espírito Santo, nós precisamos contemplá-lo. Senhor Jesus, é maravilhoso, irmãos, o testemunho da igreja em Antioquia, e vos reafirmo, só foi possível por conta da adoração, do jejum e oração. Senhor Jesus, e quando o Espírito Santo fala, irmãos, e uma coisa muito importante, que foi uma das coisas que eu falei, eu preciso falar isso, que foi o Espírito Santo que começou a viagem missionária. Porque nas outras situações, quando as pessoas estavam sendo dispersas para levar o Evangelho, que foi muito importante, claro que o Espírito Santo estava operando já naquela situação, mas o estopim, o start, foi por conta da perseguição,
Lembra-se, Estevão foi morto e a partir de lá começou tamanha perseguição que todos foram espalhados, só ficando em Jerusalém os apóstolos, mas aqui está de maneira clara, inequívoca, para não ter sombra de erro, dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo. Aqui, irmãos, nós vemos uma coisa muito importante: o Espírito Santo falou e a igreja fez. Aquela comunidade fez. Fez de qualquer maneira? Não. Depois que o Espírito Santo falou, diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. E aqui, irmãos, nós vemos o casamento perfeito entre a vontade do Espírito Santo e a ação da igreja. E aí tem um detalhe muito importante sobre a imposição de mãos. A imposição de mãos era um ato cerimonial que indicava o compromisso espiritual e material da igreja para com a vida dos missionários comissionados e enviados ao campo. Essa designação era precedida de jejuns e orações. Aí eu vou falar primeiro para mim, lembre-se, o primeiro ouvido mais perto da minha boca é o meu, então eu não estou falando para os irmãos, eu estou falando primeiro para mim. Eu sirvo no serviço de música. Quantas vezes eu já chego correndo para tocar? Quantas vezes eu chego e me consagro ao Senhor? Irmãos, quando nós vamos fazer um serviço ao Senhor, principalmente os vinculados aqui à igreja, nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos separar um tempo. E aí, como nós somos uma nova criatura, amém ou não amém? Amém. Existe um Marcelo só. Embora às vezes eu falo que cada um tem um Marcelo que merece, porque às vezes a Tainara, quando ela vê eu trabalhando, ela fica um pouco assustada. Ela fala, nossa, o Marcelo é muito firme. Mas aqui é o Marcelo do amor, olha que maravilha. Mas como profissionalmente, tenho que ser assertivo. Mas continua na essência sendo o mesmo Marcelo. Então, se eu oro para as coisas de Deus, eu também, para realizar as coisas de Deus, nós temos que orar para as coisas do nosso dia a dia. Nós temos que consagrar as questões do nosso dia a dia. Vamos ser sinceros, irmãos. Quanto que nós levamos as nossas petições genuinamente à presença de Deus? Ou será que nós levamos as nossas petições a Deus da seguinte forma: olha, Deus, está acontecendo isso, 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 mas eu te sugiro, vai por tal caminho. Mas que nós possamos aprender a confiar genuinamente no Espírito Santo, de tal modo que um detalhe muito importante, que no versículo 2, quando ele diz, separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado, ele falou qual foi a missão? Parece até uma história como a de Abraão, não é verdade? Fala para sair da tua parentela e vou te enviar, vou te mostrar um caminho. Mas ele não falou qual era, não falou qual era a terra, não falou nem como era, se era melhor, se era pior, se era no litoral, se era no deserto, simplesmente deu a ordem. E graças a Deus que Abraão, pai da fé, o seguiu. Assim também como essa adorável igreja. Senhor Jesus, o Espírito Santo, irmãos, ele se manifesta a uma igreja centralizada na palavra e a uma igreja que ora. Irmãos, eu confesso que eu preciso ter mais momento de oração diante de Deus, mais oração, e infelizmente eu não tenho o hábito de fazer jejum. Porque às vezes nós achamos que jejum tem a ver muito com religiosidade. Não, a pessoa está fazendo jejum só para mostrar que está fazendo jejum.
Mas o jejum, irmãos, não se trata de comer ou deixar de comer, porque senão o nome disso não é jejum, o nome disso é regime. Jejum é quando nós consagramos um momento a Deus e que nada tire a nossa atenção para que nós possamos estar atentos ao teu falar. Eu preciso fazer jejum. Senhor Jesus, graças a Deus as coisas caminham bem e que nós não façamos jejum ou se apegamos a Deus somente quando começar uma tempestade, mas que nós possamos chamar o Senhor para o nosso meio quando tudo vai bem também. Às vezes, irmãos, até mesmo, puxa vida, às vezes nós achamos, porque a gente tem um versículo que fala que os sãos não precisam de médico e coisa e tal, mas nós também, mas a gente só vai no médico quando está doente? Sim ou não? O ideal é a gente ir no médico sempre, não é verdade? Por que a gente só quer a pessoa de Jesus, a sua presença, quando a coisa não vai bem? Será que nós estamos sendo egoístas? Ou será que nós estamos sendo interesseiros? Irmãos, nós precisamos do Senhor em todo momento, a todo instante. Quando nada vai bem, mas também quando tudo vai bem. Num casamento, na cerimônia que está todo mundo feliz, aquela coisa toda. Até porque nós aprendemos que precisamos sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram, não é verdade? Nós precisamos celebrar, chamar o Senhor para quando nós estivermos celebrando e também chamar o Senhor quando estamos em luto. Em outras palavras, nós precisamos do Senhor em todas as circunstâncias e situações de nossas vidas, e não para momentos pontuais específicos. Senhor Jesus. E aí, irmãos, uma das coisas que o grande encargo que eu tenho para essa noite é que o Espírito Santo é o mistério da Trindade. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que o Espírito Santo ele se fazia presente nessa comunidade cristã de Antioquia. E aí, considerando toda essa passagem, e principalmente que era a primeira viagem missionária, eu considerei diante do Senhor e falei, como quando se vai dar um presente, que nem hoje eu dei um presente, a gente coloca de para, que é de alguém para outra pessoa, certo? Eu falei, eu preciso reforçar com os irmãos quem foi que enviou esses preciosos amados, que é o Espírito Santo. Eu vou pedir, geralmente a gente pede para os irmãos, né? Mas eu vou pedir, especialmente hoje, para 3 irmãs se colocarem de pé. Não precisa brigar não, tá, gente? E confia, eu preciso de 3 irmãs para ficarem de pé. Olha lá, hein? Vamos lá, preciso de 3 irmãs. Você pode ficar, Tainara? Pode confiar. Mais 2. Aí, pronto, fechou as 3. Por que essas adoráveis irmãs estão em pé? Porque nós vamos ler, irmãos, vamos usar a palavra, e eu vou pedir para que seja projetado alguns versículos, e eu vou pedir para as irmãs lerem, amém? Cada irmã vai ler uma porção. A primeira porção está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo
38 ao 39. E nessa porção nós vemos o Espírito Santo agindo na vida das pessoas. Já está projetado? E aí eu vou pedir para os irmãos estarem sustentando no amém. Como a senhora está na frente, seja a primeira a ler essa porção. Aleluia! Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Amém? E aí, os irmãos ficam de pé ainda. Eu vou ler a passagem de João. Senhor Jesus. Capítulo 16, que fala do Espírito Santo como consolador, advogado, e é Ele quem convence. Versículo 16, capítulo 16, versículos de 7 a 8. Todavia, eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. E o versículos de 8 a 11 continua dizendo: do pecado, porque a humanidade não crê em mim, da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. Eu do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. E eu vou ainda muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. E aí eu vou pedir para a Tainara ler o versículo de Romanos, capítulo 26 ao 27, porque o Espírito Santo é aquele que nos dá força e nos auxilia. Romanos capítulo 8, versículos de 26 a 27. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Amém. Porque não sabemos orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Amém. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito. Amém. O Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Aleluia! E a irmã Raquel vai ler Gálatas, capítulo 6, versículo 8, e diz que Ele nos dá uma nova vida. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aleluia! E por fim, irmãos, as irmãs ainda ficam de pé por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11, nos diz o seguinte: existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outra, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, e a outro, pelo único Espírito, dons de curar. A outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Preste atenção no 11. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e Ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Olha como maravilhoso é o Espírito Santo. E aí, irmãos, eu quero convidar aqueles que quiserem a ficar de pé e vamos tomar posse, porque eu estou precisando, viu? De Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 26,
que é o fruto do Espírito. E aí eu vou pedir para toda a igreja estar lendo, eu vou ler junto com os irmãos. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Amém. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Aleluia. Irmãos, podem se assentar. Eu não sei vocês, mas eu estou precisando dos frutos do Espírito. E tudo nos remete, e tudo que foi falado nos traz a esse momento e essa pergunta que eu tenho para vos fazer. Amados, preciosíssimos e distintos irmãos da comunidade Irmãos em Cristo de Nova Odessa, nós acabamos de ler a forma como o Espírito opera, os frutos do Espírito Santo, e sobretudo também o start que o Espírito Santo deu na primeira viagem missionária. Que o Espírito Santo se fazia presente naquela comunidade cristã. E a pergunta que eu vos faço hoje, agora é: o Espírito Santo faz parte da sua vida? Sim. Aleluia! Nós temos que ter, irmãos, convicção disso. Às vezes nós não nos importamos muito com o Espírito Santo, mas ele é muito importante. Olha o tanto de coisa que ele é capaz de fazer e operar. E o Espírito Santo, irmãos, ele tem que ser não apenas um convidado em nossas vidas, mas ele tem que ser um morador de nossas vidas. Tem que estar constantemente em nossos corações. O Espírito Santo, irmãos, quando ele está no nosso meio, não tem que ser motivo de, lógico, tem que ser motivo de reverência, de santo temor, tem que ser motivo de muita alegria, mas não pode ser motivo de espanto no sentido de, nossa, eu nunca experimentei isso daqui. Irmãos, vocês ficam assustados quando vocês comem arroz com feijão? Sim ou não? Por que vocês não ficam assustados quando comem arroz com feijão? Porque vocês comem todo dia. Assim tem que ser quando nós ouvimos o Espírito Santo. Assim tem que ser quando nós sentimos a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Tem que nos causar espanto no sentido, nossa, por exemplo, do arroz e feijão. Nossa, que arroz e feijão maravilhoso. Mas não pode ser, uau, que coisa extraordinária, porque eu nunca provei, mas que tem que ser algo rotineiro, habitual em nossas vidas, a presença do Espírito Santo. Nós queremos ver as maravilhas de Deus, e elas são professadas por meio do Espírito Santo. Irmãos, a primeira viagem missionária que nós vamos ver ao longo do estudo de Atos capítulo 13, vocês verão que é uma viagem 100%, com muito sucesso. Mas por quê? Porque a base foi bem feita.
E não teria base melhor do que o Espírito Santo. Senhor Jesus, eu não sei qual tem sido a realidade dos irmãos, mas eu preciso fazer com que o Espírito Santo se torne uma realidade em minha vida. Senhor Jesus, nós precisamos aceitá-lo como Ele é, e não ser algo que nos cause estranheza por não conhecer. Afinal de contas, assim como diz Jó, os irmãos já devem saber de cor salteado. Quer ver? Eu vou começar, os irmãos vão continuar. Antes, eu te conhecia só, mas hoje, aleluia! Antes, depois de toda aquela experiência de Jó, de desgraça, de morte, de praguejar e disse daquilo, ele teve uma experiência com Deus da glória. E aí ele fala: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Não que os irmãos não conheçam o Espírito Santo, não estou falando isso. Cremos que nós temos experiências com o Espírito Santo, mas o que eu quero falar para a igreja, e primeiro para mim, que isso tem que ser um hábito em nossas vidas e não algo que nem um cometa que passa uma vez a cada milhões de anos, ou várias ou décadas de anos. Senhor Jesus, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que o Seu Santo Espírito se faça presente em nosso meio. Aqueles que quiserem porem de pé, eu vou estar orando para terminar essa parte do compartilhar, pedindo para que o Espírito Santo se derrame em nossas vidas. Senhor Jesus, nessa noite de maneira tão solene, nós voltamos a Ti. Pai querido, de maneira como um filho pede e clama ao Pai, se faça presente em nosso meio. Oh meu Deus, muito obrigado pelo Espírito Santo, que possamos valorizar o Espírito Santo. Senhor Jesus, muito obrigado pelos irmãos da igreja de Antioquia, que eles estavam jejuando, louvando, orando ao Senhor, e o Teu Espírito Santo colocou um comissionamento no coração deles, porque eles estavam sensíveis ao Teu falar. Senhor Jesus, que esse mesmo sentimento esteja presente em nossas vidas, de nos voltarmos ao Senhor, a fim de que o Espírito Santo seja algo constante em nosso viver, e não algo extraordinário, no sentido de não acontecer com frequência. Senhor Jesus, esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor faça morada no nosso interior. Senhor Jesus, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não é simplesmente um livro, um conto, não um livro de história, e nós cremos que o mesmo Espírito Santo que se manifestou aos irmãos de Antioquia é capaz de se manifestar aqui nos nossos dias, é capaz de se manifestar em nossas vidas, é capaz de se manifestar em nossa comunidade. Senhor Jesus, nos torna sensíveis ao Teu falar, a fim de que quando o Espírito Santo nos der uma comissão, nos dê um direcionamento, possamos ser fiéis a este falar. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos pelo Teu Espírito Santo. Senhor Jesus. Irmãos, vamos louvar mais uma vez o hino, crendo que o mesmo Espírito Santo que apareceu aos irmãos de Antioquia e pediu para separar Barnabé e Saulo, que ele se manifeste nos nossos dias e fale conosco. Aleluia! Senhor Jesus, nessa manhã nós nos voltamos a Ti, com o espírito cheio de alegria, de gratidão, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós lá na cruz, mas acima de tudo também porque o Senhor abriu um vivo e rico caminho para cada um de nós.
Graças a Deus que o Senhor não ficou na morte. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos de poder experimentar o Teu Santo Espírito. Senhor Jesus, e acima de tudo nos ensine a valorizar, a ter comunhão contigo, a Tua presença, porque como diz a Tua palavra, é a Tua presença que nos difere dos demais povos da terra. Senhor Jesus, o que faz diferença entre o que é santo e profano é a Tua presença. Então nessa noite, nessa manhã, durante toda a nossa vida, nós queremos estar diante da presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Aleluia! Hoje e para todo o sempre. Amém? Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu quero crer que um pouco mais do Espírito Santo nós podemos ter tido mais intimidade com Ele após a reunião de ontem à noite. Os irmãos crerem nisso também? Amém. Porque de maneira muito clara, a viagem missionária que nós vemos, que inicia-se no capítulo 13 de Atos, ela diz a palavra diz de maneira muito clara que ela foi uma viagem que começou com o Espírito Santo. O Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Isso, irmãos, tem que ser muito claro e nós temos que ter muita convicção sobre isso. Por um lado, nós vemos que a igreja estava adorando, jejuando, servindo ao Senhor, e como estava um ambiente propício para que os irmãos lá pudessem estar atentos ao falar divino, ao falar do Senhor, o Santo Espírito, o Espírito Santo lhe ordenou: separai-me agora. Então, irmãos, mais uma vez vos reafirmo da importância de nós estarmos conectados, a fim de que quando o Espírito Santo falar conosco, saibamos de maneira clara e inequívoca que é Ele que está nos dizendo as ações que devemos tomar. E uma coisa que me chamou muita atenção, como havia dito, é que o Espírito Santo não falou por quais caminhos eles deveriam percorrer, e muito menos o que eles deveriam fazer, apenas disse: para a missão a qual os tenho chamado. E eu te pergunto, qual que é a missão que o Senhor tem nos chamado nos nossos dias? Tal qual, da mesma forma como foi dito, que nós possamos ter um ambiente, essa comunidade como um ambiente da igreja em Antioquia. Qual é a missão que o Senhor tem dado a nós? E depois de sermos chamados, estamos sendo fiéis ao que o Senhor tem dito? Senhor Jesus. E nessa manhã, irmãos, a porção que cabe a nós estarmos compartilhando é Atos, capítulo 13, começando pelo versículo 4. E mais uma vez, irmãos, repito, das outras vezes, quando houve a dispersação do Evangelho até este momento, lógico, o Espírito Santo estava conduzindo todas as coisas, mas o fato gerador, o estopim, foi logo após o martírio de Estevão e a perseguição da igreja. E por medo, e também para poder fugir daquela situação, o Evangelho, as boas novas foram anunciadas. Mas nesse momento, irmãos, nós vemos que aqui, de maneira muito clara, o versículo 4 nos diz: dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, irmãos, fica muito claro quem que estava dirigindo aqueles preciosos irmãos. O Espírito Santo é quem estava dirigindo. Aleluia!
Os irmãos podem ler para mim, por gentileza, o versículo 5 de Atos capítulo 13? Muito obrigado, irmãos. Graças a Deus. Aqui no versículo 5, irmãos, nós podemos fazer algumas considerações. Proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Aí eu te pergunto, por que nas benditas sinagogas judaicas? Nós precisamos ter de maneira muito clara, irmãos, que a sinagoga, ela era um ponto de encontro dos judeus para as orações e para a leitura das Escrituras. Sinagoga basicamente era isso. Então ali havia uma maior probabilidade de terem pessoas tementes a Deus, porque eles conheciam as Escrituras. Aí eu imagino, a Bíblia não relata como isso funcionava, querido adolescente, querido jovem, mas eu acredito, que deveria ser mais ou menos assim. Irmãos, queridos varões, vamos ler Isaías capítulo 7, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Isaías 7, capítulo 14. Isaías capítulo 7, irmãos, do profeta Isaías, fala sobre algo essencial, a promessa do Emanuel. Amém? Amém. Deus conosco. E no versículo 14, o que ele nos diz? Pois saberei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Isso aqui o profeta Isaías estava dizendo já no Velho Testamento. E lá na sinagoga eles estudavam as Escrituras. E aí eu acredito que quando eles liam uma porção semelhante a essa, Paulo, Barnabé e os demais levantavam: irmãos, varões, já nasceu, já veio, ele já está aqui. Imagina o reboliço que não veio, mas como assim, rapaz? Ele já veio, ele já está aqui, já até foi morto. Então, irmãos, como aquela comunidade da sinagoga já estava dentro de um contexto, porque já conhecia as Escrituras, ali era uma porta de entrada, querido adolescente, querido jovem, para que o Evangelho começasse a ser falado. É muito mais fácil você começar de algo que já é meio que pré-concebido do que da estaca zero. Então, por essa razão, dando mais ou menos um contexto como deveria ser, nos momentos de estudos, Barnabé e Paulo, até então, levantaram e falavam: olha, o que vocês estão pregando, ou que vocês já estão estudando, já aconteceu e ele está acessível a nós no dia de hoje. Amém? Estratégia boa essa, Mas nós cremos que essa estratégia foi dada pelo próprio Espírito Santo. Senhor Jesus, graças a Deus. Voltando para Atos capítulo 13. E vale a pena dizer que Chipre, Barnabé, ele era natural de Chipre. E Chipre era uma província romana, famosa por suas minas de cobre e sua indústria naval. Irmãos, lá era uma terra tão boa, humanamente falando, que ela era conhecida como a Ilha Feliz, a Ilha da Felicidade, porque tinha tudo que eles precisavam lá, E no versículo 6 de Atos capítulo 13, nós vemos que depois de atravessarem toda a ilha até Pafos, encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Aqui, irmãos, nós vemos a introdução de uma palavra, ou melhor dizendo, uma cidade, que é a cidade de Pafos. Ela era a capital administrativa, então eles resolveram ir no olho do furacão, literalmente.
E essa cidade, irmãos, ela tinha como uma das suas principais características o culto à deusa grega Afrodite, que os irmãos conhecem quem é ela, né? E para os romanos era Vênus, era o mesmo deus, mas cada um com a sua cultura. E Afrodite / Vênus, ela era conhecida como ser a deusa do amor e era sinônimo de imoralidade e luxúria. Em outras palavras, irmãos, era carnaval 365 dias ao ano. Esse era o contexto dessa cidade. Uma cidade muito próspera, sim, mas contudo uma cidade extremamente libertina, porque a sua referência que lá tinha era exatamente essas imoralidades que eram pregadas e praticadas. Senhor Jesus. E no versículo, e nós continuamos ao analisar esse versículo, nós vemos que também tem a inserção de um personagem chamado Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era falso profeta. Irmãos, aqui nós temos uma primeira advertência. Ele era conhecedor das Escrituras. Ele era um judeu. É o que está escrito. E só para vocês verem, né, depois nós vamos discorrer, mas olha só o tal do Bar Jesus aqui, ó. Paulo usa um dos significados do nome de Elimas, que em hebraico pode ser traduzido como sábio, mago ou feiticeiro, para fazer um jogo de palavras para o mesmo nome em aramaico Bar Jesus, quer dizer filho de Jesus, que significa Jeová salva, para enfatizar que ele era uma personificação da mentira, pois que se fazendo passar por sábio e filho de Jesus, era na verdade filho do diabo e portanto um enganador. Então nós vemos aqui a questão dessa pessoa que ele foi chamado de falso profeta. E no versículo 7 nós vemos que ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Esse Sérgio Paulo, irmãos, ele tinha autoridade romana, militar e judicial absoluta. Em outras palavras, ele declarava guerra, ele mandava prender e mandava soltar. Muito poder ele tinha. Só que nós vemos que essa cidade, como foi apresentada aqui, era uma cidade de grande imoralidade. E com isso, uma cidade muito supersticiosa. E a superstição, irmãos, é sempre um signo de que uma civilização está em decadência. O homem, em seu estado natural, após a queda, é a decadência, é o miticismo. Vamos abrir o jornal do dia, vamos ver o nosso horóscopo, vamos ver qual que é o nosso número da sorte, vamos ver qual que é a cor que eu tenho que usar hoje. Irmãos, tudo isso, vamos ser bem transparente, é miticismo. E pior do que isso, é tentar roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Irmãos, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, é Ele que nos governa, é Ele que nos ensina sobre todas as coisas. Nós não precisamos de uma folha de jornal para nos falar como que vai ser o nosso dia. Quer saber como será o seu dia? Confia a Ele, que o mais Ele fará, entrega. Aqui de maneira muito clara, o Espírito Santo falou: separai-me para a obra que eu vou mostrar. Assim como foi dito ontem, Abraão não falou qual seria o destino, não falou se a boa terra ia ser maná, leite e mel, ou se a terra ia ser no litoral, se a terra ia ser para cima, para baixo, no deserto, se ia ser floresta. O X da questão é: nós confiamos e dependemos do Senhor ou não?
tudo se resume no final do dia, é isso. Ou nós precisamos de muleta? Eu sei que Deus pode, Deus faz, Deus fala, Deus age. Mas se eu tiver como escorar em alguma coisa, a minha vida vai ser mais fácil. Misericórdia. E só para os irmãos verem como que esse estado é o estado natural do homem, nós vemos que ele se associava ao procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. Desde que o mundo é mundo, irmãos, o homem, ele quer ter esse contato com o que é secreto, com o ocultismo. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 8. O que diz essa passagem? Só para citar brevemente. Irmãos, eu marquei o endereço errado, viu? Mas graças a Deus que a palavra está constituída. Em Gênesis, a passagem que eu quero dizer aos irmãos, é quando Moisés ele começa a fazer os sinais para Faraó. A primeira é transformar a água em sangue. Faraó, ele consegue consultar os seus magos e eles até reproduzem, não estou falando que eles criam, eles reproduzem aquele sinal. Então nós vemos que o Faraó, uma das pessoas mais importantes naquela época, ele já tinha os seus magos. Senhor Jesus, isso está em Êxodo, capítulo 7, dos versículos 20 ao 22. Nós vemos também na situação de Daniel, quando o rei tinha lá os seus sonhos, os seus devaneios, eles chamavam os sábios e os magos para poder interpretar os seus sonhos. Isso está em Daniel capítulo 4, versículo 7. E eu vos afirmo, irmãos, e repito, isso é falta de dependência do Espírito Santo. Senhor Jesus, hoje o Espírito que foi prometido, ele já está em nós e nós temos livre acesso. Por isso que ontem, irmãos, o Senhor me deu o direcionamento de reforçar não somente o início da viagem, mas principalmente reforçar o Espírito Santo. E os irmãos que aqui não estiveram, convido para que assistem às mensagens que vai ser disponibilizada no canal da igreja, e aqueles que viram, revejam, porque nós temos que ter de maneira muito clara, irmãos, qual foi o ponto de partida. O ponto de partida da primeira viagem missionária foi o próprio Espírito Santo. E por essa razão nós precisamos conhecer os frutos do Espírito, quem Ele é, o que Ele faz, como Ele age, para que nós não sejamos levados a qualquer vento de doutrina. É assim que Deus disse, é assim que Deus age, mas que nós possamos ter de maneira muito clara e inequívoca como é o seu trabalhar e o seu agir, a fim de que nós também ficamos nos escorados nos miticismos modernos, ter as outras coisas como uma muleta, mas que possamos confiar integralmente em Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus! E aí, irmãos, veja, no versículo 7 diz que esse Elimas, ele assessorava o procônsul Sérgio Paulo, homem de grande inteligência. E eu imagino que Barnabé e Saulo, eles já estavam criando um grande impacto naquela cidade, ao ponto de este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. Então, às vezes, irmãos, nós achamos que o que nós estamos fazendo, aqui no caso que eles estavam fazendo naquela localidade, nas sinagogas, Deus não está vendo. Mas graças a Deus, Deus está vendo. Às vezes nós achamos, nossa, como é que o que eu estou fazendo aqui está causando impacto na minha vida e na obra de Deus? Sim, está causando impacto sim na obra de Deus, porque veja, o que eles estavam fazendo chegou a conhecimento desse procônsul, e por essa razão,
E ele sabia, veja irmãos, pois desejava conhecer a palavra de Deus. Aqui não está falando, queria conhecer a pregação de Saulo, o sermão de Barnabé, mas ele queria conhecer a palavra de Deus. Irmãos, por melhor que seja uma mensagem, por melhor que seja uma pessoa, ela é a palavra de Deus. De nós mesmos não vem absolutamente nada de bom. Nós somos apenas canais para fluir e jorrar da vida de Deus. É a palavra de Deus que nós pregamos, é a palavra de Deus que nós professamos. Senhor Jesus, contudo, irmãos, onde há o Evangelho, o diabo cria uma resistência. Aqui nós vemos um clássico caso de batalha espiritual. Não é verdade? Quando às vezes nós falamos, não, essa semana eu vou me apegar com Deus de tudo quanto é jeito, parece que é aquela semaninha mais complicada, não é verdade? Ou isso só acontece comigo? Mas o que eu tenho para te falar é o seguinte, irmãos. Independente de se apegar ou não se apegar com Deus, o diabo vai tentar nos tentar e nos derrubar. Então fica a dica, é melhor passar pela adversidade, pela prova com Deus do que sem Deus. Não tenham medo de se posicionar por Deus com medo dos ataques do inimigo, porque graças a Deus tudo posso naquele que me fortalece. Graças a Deus. E aí, irmãos, no versículo 8, no entanto, Elimas, o mago, pois é assim que se traduz o nome dele, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Irmãos, misericórdia. Da mesma forma como há pessoas que são vaso de bênção, da mesma forma que há pessoas que são um canal onde flui o amor de Deus para as pessoas, também existem aquelas que acabam querendo afastar as pessoas de Deus. E querido adolescente, queridos jovens, agora eu faço uma pergunta para vocês. As suas amizades são amizades que te aproximam ou que te afastam de Deus? As nossas companhias, amados irmãos, as nossas influências, têm sido influências que nos aproximam ou que nos afastam de Deus. Lembrando que, sobre a questão de afastar e nos aproximar, nós admiramos, contemplamos aquilo que genuinamente chama a nossa atenção. Como foi dito, vamos ver se os irmãos pegaram, que as mulheres gostam. Qual que é o objeto, um dos objetos mais sinceros da face da terra? É o... Por quê? Exatamente. Ele reflete aquilo que o contempla. Não tem mistério, irmãos. Não tem segredo. Não tem como eu estar com essa camisa azul e querer que ele me reflita com uma camisa preta. Ele é 100% sincero e transparente. E trazendo para a nossa realidade o que nós estamos refletindo, o que nós temos contemplando. Ó Senhor Jesus amado, porque dessa forma nós poderemos ser aqueles que auxilia as pessoas a conhecerem a fé, a conhecerem a Jesus, ou pessoas que afastam os santos a terem uma experiência genuína com o Senhor. Senhor Jesus amado, e aqui, irmãos, no versículo 9, aqui nós temos uma das grandes viradas de chaves da Bíblia. Contudo, Saulo, que traduzindo é Paulo, cheio do Espírito Santo,
olhando atentamente para Elimas, o repreendeu, dizendo: Tu estás cheio de toda mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por algum tempo. E no mesmo instante, Elimas sentiu como se o nevoeiro o encobrisse, e seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. E o procônsul, observando o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Irmãos, eu vou ler para vocês uma leitura de apoio, que este episódio marca a mudança do nome judaico Saulo para o nome grego Paulo, e o início da liderança de Paulo para a obra missionária da igreja. A partir desse momento, Paulo não é mais a pessoa que acompanha Barnabé, mas desponta como o maior líder do cristianismo. Só para reforçar para os irmãos, não é que Paulo é uma nova criatura e Saulo não. É que para a questão de comunicação e diálogo, Paulo é a maneira como ele foi tratado perante os gregos, os gentios. Assim também na Bíblia relata outros exemplos de Cefas, que é Pedro, que é rocha, Tomé, que é Dídimo, que significa gêmeo, mas um é na língua judaica e o outro é da grega. Por exemplo, nos nossos dias de hoje, qual que é a diferença de James e Tiago? Oi? Exatamente! Para os fluentes em inglês, James e Tiago é a mesma coisa. A diferença é que James é Tiago em inglês e Tiago é James em português. Então continua sendo a mesma pessoa, não mudou, mas é só a forma de como se lidar. Para nós brasileiros é fácil falar James, né? Porque nós absorvemos muitas coisas da língua inglesa. Mas para um americano, para um britânico falar Tiago, eles falam com um sotaque todo diferente. Então é mais fácil James. Então aqui, irmãos, primeiro ponto, continua sendo a mesma pessoa. Só foi uma questão para facilitar a comunicação. Segundo, ali, irmãos, nós vemos que este falso profeta, ele estava acima de tudo preocupado com o seu ganha-pão, com o seu dinheiro. E às vezes, irmãos, por conta do nosso ganha-pão, do nosso dinheiro, nós acabamos tomando atitudes e ações que nos afastam da pessoa maravilhosa de Jesus. É muito claro isso aqui, irmãos. Lembre-se, aqui a gente está falando do procônsul, nós estamos falando de Elimas, mas no final do dia, como que isso aplica em nossas vidas? Por isso que eu estou dando essa aplicação para vocês. Veja, irmãos, no versículo 8. Opunha-se a eles tentando desviar o procônsul da fé. Irmãos, o que tem nos levado a nos desviar da fé? Não sou eu que vou te dizer, eu posso dar alguns exemplos, mas somente o Espírito Santo é aquele que sonda e prova os corações. Peça, irmãos, como foi pedido na noite de ontem, genuinamente para o Espírito Santo fazer uma morada permanente em nossos corações e ver realmente o que é aquilo que tem nos afastado dele, impedindo de ter uma experiência genuína com o Senhor. Cada um aqui tem as suas virtudes e tem as suas falhas. E o X é, o que tem me afastado do Senhor? Senhor Jesus,
E agora voltando para a questão de Saulo, que daqui em diante será tratado como Paulo, isso, vendo aquela situação, isso criou uma grande revolta santa no coração dele. Ele vendo que o evangelho estava sendo propagado, uma pessoa estava sedenta por receber a palavra. Vamos dar um exemplo, irmãos? Quem aqui já precisou de um médico? Levanta a mão. Uns para ver uma gripe, outros para ver uma virose, outros para cirurgia, mas no final do dia todo mundo aqui já foi ao médico. Agora, imagine você sendo um médico, certo? Todos estão imaginando sendo médico, com o jaleco branco, escrito o nomezinho. Agora imagina que você entra numa sala de cirurgia e você vê uma pessoa sendo operada. Estão imaginando? Alguns preferem fechar os olhos para montar o cenário, eu sou um deles. Aí você chega na sala de cirurgia como médico, vê um paciente sendo operado, só que você não é o médico daquele paciente. Tem um outro médico ali, e você vê aquele outro médico fazendo algo que vai matar o paciente. A pergunta é, qual é a sua reação? Vai ficar calado ou vai tentar mudar aquela situação? E se falasse que naquela mesa o paciente fosse uma pessoa próxima? Você ia ficar passivo? Em outras palavras, irmãos, Paulo estava ali para anunciar as boas novas do Evangelho, e ele viu que tinha uma pessoa que deliberadamente estava se opondo, e muito pelo contrário, não deixando que o procônsul tivesse uma experiência genuína. Por isso que ele ficou dessa forma. Por isso que foi uma fala tão forte: tu estás cheio de toda mentira e malignidade. Irmãos, quando nós vemos a injustiça, principalmente uma das maiores injustiças, uma pessoa querer conhecer genuinamente a Jesus Cristo, conhecer a tua palavra, ter contato com a pessoa maravilhosa de Jesus, e alguém se opor, isso é um falso profeta. Senhor Jesus, e a pergunta é, isso tem nos gerado indignação? Eu não estou falando para nós irmos no meio da libertinagem, sair virando mesa e coisa e tal. Mas o que eu falo é, quando as coisas estão no nosso raio de ação, quando nós vemos uma injustiça como essa, qual é a nossa postura? Nós nos acovardamos ou levamos a palavra de Deus naquele momento? A mensagem é sobre isso, irmãos. Uma pessoa que queria conhecer genuinamente a Jesus, outra pessoa que estava afastando, e um terceiro que estava observando aquela situação e tomou uma postura. E a partir de lá, como foi lido aqui na leitura de apoio, Paulo se tornou o principal ministro para levar o evangelho aos gentios. Senhor Jesus. E aí, nós vemos que após Paulo falar de maneira muito firme, e um grande detalhe, quando eu li aqui a definição do nome de Bar Jesus, significa que ele se intitulava, porque como eu sou sábio, como eu sou mago, consigo falar algumas coisas, porque eu já tenho uma base, Paulo ele faz questão de falar, filho do diabo, rapaz do céu, inimigo de tudo o que é justo. Irmãos, com todo respeito, eu prefiro ficar com os frutos do Espírito, tá? Que nós lemos ontem. Jesus amado, Senhor Jesus. E aí Paulo ele dá uma ação. E para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, lembra-se que ele não estava sendo contra o procônsul, mas a atitude dele estava sendo diretamente contra o próprio Senhor. E para que saibas que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz do sol por um tempo,
E no mesmo instante, Elimas sentiu como se o nevoeiro encobrisse e os seus olhos ficaram em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. Irmãos, até nessa situação aqui trevosa, houve misericórdia. Viu? Você vai ficar cego por um instante só, tá? Só por um instante. Irmãos, nós vemos que Pedro teve uma pessoa que morreu porque não, na questão da Ananias e Safira, morreu por conta da oferta. E aqui, por um breve tempo, vamos ter misericórdia. A Bíblia não relata qual foi o fim dessa pessoa. Fazer um parêntese. Alguns dizem que depois ele se converteu, mas isso não está na Bíblia. Mas o fato é que teve uma misericórdia aqui, porque se Paulo tivesse falado, você vai ficar cego daqui para frente, ou você vai ser fulminado, assim o seria. Por quê? Saulo estava cheio do Espírito Santo. Por mais duro que Paulo tenha falado, por mais firme que tenha sido dito, não nos esqueçamos, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Reforço, cheio do Espírito Santo. Aí eu te falo, ele ficou cego só para mostrar como estava errado? Ou além de mostrar como Paulo estava cheio do Espírito Santo, ou somente o grande poder de Deus de maneira visível? Mas o grande lance, irmãos, que esse é o Evangelho, é o verdadeiro poder de Deus, que faz com que mude a constituição interior das pessoas. O procônsul, ele creu. Todos os sinais, todos os milagres, ele só tem uma finalidade: apontar para a pessoa maravilhosa de Jesus, ao grande poder de Deus. E reforço, o Evangelho, que é o poder de Deus, é para mudar a constituição interior do homem. Como diz as Escrituras, morto estava nos delitos e pecados, sem esperança e sem Deus, que também é um hino que nós louvamos bastante. Esse era o nosso destino, irmãos. Mas graças a Deus que o seu Filho veio até nós e nos deu um rico e vivo caminho. E esse é o Evangelho. O procônsul, observado que havia acontecido, creu. A cegueira foi para que o procônsul cresce, e profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Irmãos, em outras palavras, os nossos atos de justiça, as operações que o Espírito Santo faz por meio de nós, tem a finalidade de levar o Evangelho às pessoas. E lembrando que aqui eles estavam numa viagem missionária, mas nós podemos ser missionários em nosso trabalho, nos nossos lares, na nossa faculdade, a todo instante, a todo momento. Senhor Jesus! E isso, irmãos, tem que nos fazer levar uma vida santa, uma vida sedenta pelo Espírito Santo, e não viver de uma maneira relaxadamente. Senhor Jesus, significa dizer que nós não podemos mais nos alegrar? Não, nós temos que nos alegrar. Eu não sei quem que foi que criou que crente é uma pessoa carrancuda. Irmãos, tira isso de sua cabeça, crente tem que ser feliz. Nosso Deus é um Deus de... O hino que você pede para cantar, Ingrid, é um Deus de festa, não é verdade? Nós vamos ensaiar esse hino. Nós temos que celebrar com os que celebram, rir com os que sorriam, mas também a gente tem que chorar com os que choram. Essa é uma vida normal, irmãos. Senhor Jesus, a fim de que os frutos do Espírito,
as pessoas possam ver e se alegrar e falar, cara, eu também quero receber esse evangelho, nesse evangelho do carrancudo, nesse evangelho da cara fechada, mas é um evangelho de alegria, um evangelho de boas novas. Senhor Jesus, irmãos, essa é essa porção que eu tinha para passar para os irmãos neste final de semana. Creio que pela misericórdia do Senhor, do seu Espírito Santo, o Senhor possa ter falado com a igreja. E agora nós vamos separar um momento para aqueles que tenham sido tocados e sentido o Espírito Santo falar com cada um de nós. Eu também falar sobre o que o Espírito Santo já fez em nossas vidas. Vai ser liberado o microfone para nós compartilharmos e tocar no Senhor. Aqueles que puderem ficarem de pé, eu vou estar orando. E receba essa oração no seu coração, amado. Senhor Jesus, nessa manhã nós, de maneira referente, nós voltamos ao Senhor com o seu Santo Espírito. Se faça presente em nosso meio. Senhor Jesus, nesse momento nós tomamos posse dos frutos do Espírito. Senhor Jesus, mas também nós pedimos para que o Senhor examine o nosso coração, examine as nossas mentes. Senhor Jesus, nós somos aqueles que aproximam ou aqueles que afastam as pessoas de Jesus. Nós somos aqueles que levam a Tua palavra ou criamos empecilhos. Senhor Jesus, sonda e prova os nossos corações. Veja as nossas atitudes. Senhor Jesus, pela fé nós cremos que nós já tivemos experiências com o Espírito Santo. Pela fé nós cremos que nós já recebemos o Teu Evangelho, que é o poder de Deus, que faz mudar todas as coisas e nos transformarmos em novas criaturas. Senhor Jesus, que possamos estar andando de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor Jesus, que o Seu Espírito Santo seja bem-vindo em nosso meio e que seja um constante em nosso viver. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos para que o Seu Espírito Santo se faça presente em nossas vidas. Amém. Jesus Cristo é o nosso Senhor.